qual o meu objetivo aqui? Por que eu estou usando a ferramenta? Por que eu estou usando essa rede social? Porque, no final das contas, tudo tem um objetivo. E se esse objetivo é claro, a gente também consegue entender melhor como usar essas ferramentas, como usar essas plataformas. Olá, pessoal. Estamos começando mais uma Tecla SAP Podcast. Nessa temporada aqui que a gente está junto com o Pinterest em Collab mais uma vez. Antes de falar do nosso convidado de hoje, eu vou falar para vocês ativarem os sininhos aí, seja no Spotify, no YouTube ou alguma outra plataforma que está nos vendo, porque em todas a gente está em vídeo. E antes de falar do convidado, também vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher de 1,76 m, tenho cabelos longos, castanho claro com algumas luzes. Estou vestindo uma segunda pele preta, uma regata cinza, uma calça preta e um sapato preto. Agora sim, falando do nosso convidado de hoje, ele que tem experiência na liderança de estratégias de crescimento e marketing, com passagens pelo Pinterest e pela TIM, ele une expertise técnica e visão estratégica para transformar a forma como marcas e pessoas criam, se conectam e crescem digitalmente. Atualmente, ele é líder de marketing do Canva no Brasil, segundo maior mercado dessa plataforma global de design gráfico, que revolucionou a democratização da criatividade, atingindo mais de 220 milhões de usuários ativos todos os meses. Felipe Godoy, seja muito bem-vindo ao Tecla SAP. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Muito feliz a gente de ter você aqui para falar de tanta coisa boa. Antes da gente começar o papo, vou falar para você fazer sua autodescrição Claro, também. Perfeito. Olá, todo mundo. Eu sou Felipe Godoy. Eu sou um homem branco, de cabelo curto castanho. Eu tô vestindo uma calça azul, uma camiseta branca e uma overshirt cinza com um tênis branco. E eu tenho 1,78 m. Maravilha. E também aqui, junto da gente, representando o Pinterest, o nosso parceiro aí em mais uma temporada, a Catarina Yaridi, que é Strategic Partner Manager aqui no Pinterest, para as agências e plataformas, que nos ajudará a entender como o Pinterest aí se conecta com essas tendências e tudo mais. Quero que você faça sua autodescrição também, Cata. Claro. Eu sou uma mulher branca de 1,76 m, cabelos médios, loiros, escuros, com mechas claras. Estou de saia preta, blusa preta e um cardigan colorido com brilhos e um tênis vermelho. Maravilha. Felipe, para a gente começar aí, me fala um pouquinho, se apresenta para a nossa audiência, conta aí dos seus bastidores todos. Claro, perfeito. Bom, eu sou formado em engenharia de produção, mas desde que eu me formei eu já fui para o marketing, então muito cedo eu já entendi que o marketing seria a minha área de atuação, tanto que depois eu fui fazer um MBA nessa área. Mas eu entrei no mercado de trabalho através de um programa de trainee da TIM, onde eu tive a oportunidade de ficar por 10 anos trabalhando em 6 áreas diferentes, mas sempre focando em marketing. Eu tive a oportunidade de gerenciar alguns produtos, dentre eles o TIM Beta, que eu acho que é um produto, um dos mais conhecidos e, assim, amados da TIM, que trabalhava de uma maneira muito interessante a gamificação de redes sociais, numa época que redes sociais estavam começando, assim. Então, acho que foi um produto super inovador para se trabalhar. Depois, eu fiz uma migração para o mercado de tecnologia, então foi quando eu vim para São Paulo trabalhar no Pinterest. No Pinterest, eu fiquei por 5 anos liderando a área de growth, focado em criadores de conteúdo. Então, eu consegui desenvolver muito bem um conhecimento na Creator Economy, entender um pouco melhor os criadores de conteúdo, como eles trabalham, quais são as dificuldades. Essa área de crescimento de criadores de conteúdo, ela era focada tanto em ações escaláveis, mas também em comunidades. Então, eu tive a oportunidade de ter muito contato com criadores de conteúdo nessa época, foi super rico, aprendi demais. E aí, depois, há 2 anos, eu mudei para o Canva, onde eu lidero a área de marketing do Brasil, sendo responsável pela área de Social, Community, Business Development e Growth. Então, há mais ou menos 2 anos eu tô lá tentando fazer o Brasil crescer cada vez mais, sendo que já é o segundo maior mercado. Então, assim, é um desafio super grande, mas que é super empolgante também. Não, maravilha. E a gente sabe, né, que o Canva hoje ele é uma ferramenta indispensável para milhões de pessoas. E qual que foi esse insight inicial do Canva para, vamos dizer assim, simplificar essa criação e sair só daquela coisa de gente que era designer, creator de alguma outra coisa? Sim, é super interessante a história do Canva quando a gente acompanha como os fundadores, a Mel e o Cliff, tiveram a ideia. Tudo começou quando eles começaram a desenvolver
um site para templates de yearbook, de escolas, né? Então, era muito difícil os professores, os administradores da escola desenvolverem isso por conta própria, eles não tinham conhecimento aprofundado de design. Então, eles desenvolveram esses templates, então tinha um site que prestava esse serviço, mas logo eles entenderam que isso podia escalar e podia se tornar muito mais fácil. E é aí que surgiu o Canva, para essa possibilidade de eu tornar o processo de criação muito mais facilitado e aberto para mais pessoas. E a grande questão que eu acho que o Canva ganhou, né, nesse início dele e que fez esse insight florescer tão bem, é porque ele simplificou muito o processo de criação. Porque antes eu tinha um ecossistema de design composto de várias ferramentas. Então, para eu chegar no resultado final esperado, eu tinha que usar várias ferramentas diferentes. Cada uma dessas ferramentas era difícil de usar e era cara. Então, era um processo super demorado, era um processo custoso em termos financeiros, de energia também. E aí o Canva uniu tudo no ecossistema único. Então, de começo ao fim, eu consigo resolver tudo na mesma ferramenta. Acho que isso foi um super insight que fez a plataforma decolar. Não, e isso é incrível. E quando a gente pensa nessa adesão massiva de brasileiro, né? Isso estava dentro de uma estratégia de vocês, de chegar em ser o segundo? Ou realmente foi uma adesão e brasileiro é curioso, foi testando e foi assim que foi chegando? Eu acho que o Canva no Brasil é um ótimo exemplo de Product Market Fit. Porque a gente tem um produto que simplifica a vida do usuário, gratuito. Então, o Canva, para quem não sabe, ele tem uma versão freemium que você já consegue fazer designs incríveis. Então, a gente já atende a solução da população sem custos. Então, isso é um grande ponto. E aí, você entende o produto e entende o público. O público brasileiro é curioso, quer fazer por conta própria. Então, a gente pega vários criadores de conteúdo, pequenas empresas que estão precisando desenvolver esses designs, essa comunicação visual da sua empresa, seja no social, no offline, porque eu posso fazer cardápios, flyers, mas eu também posso desenvolver pins para o Pinterest dentro da plataforma. Então, toda essa demanda e essa necessidade feitas numa plataforma que é fácil de usar, intuitiva e acessível. Então, quando a gente entende os dois lados, a gente entende que realmente rolou uma sinergia fantástica, porque o nosso crescimento orgânico no Brasil foi incrível. Mas isso sim, faz parte de uma estratégia também de internacionalização. Acho que o Canva, ele foi muito inteligente no processo de internacionalização para conseguir localizar o produto. Então, a experiência que o brasileiro tem no Canva é como se o Canva fosse criado no Brasil. Então, inclusive, muita gente me pergunta isso e para quem não sabe, o Canva é uma empresa australiana. E aí, eu acho que esse processo de internacionalização fez com que as pessoas conseguissem usar de uma maneira mais fluida. E tem aí uma questão de expansão também na América Latina, né? Vocês têm um hub Brasil e México, Sim. né? E como que está sendo essa expansão aí, Latam? Eu entrei há 2 anos no Canva para começar a liderar esse processo. Então, fiz algumas contratações no Brasil, apoiei as contratações no México. Então, tem sido uma estratégia muito interessante, porque, como eu falei já várias vezes, o Brasil é um mercado super importante para o Canva. E quando a gente começa a pensar nessa expansão de trazer times para cá, o nosso grande objetivo é tornar a nossa estratégia de marketing mais local. É a gente garantir que o Canva esteja muito bem posicionado e esteja falando com a audiência local. Porque o produto já fala, né? Agora a gente precisa fazer com que a marca também fale e a marca se conecte com os dois países, com a América Latina em geral. E foi muito interessante, porque assim, trabalhar com Brasil e México ao mesmo tempo, você tem similaridades muito fortes, mas a gente também tem muitas diferenças. Como cada país usa o produto, qual o perfil do usuário, que tipo de documento ele usa. Então, é muito interessante a gente desenvolver estratégias que sejam muito focadas nas necessidades locais. Mas isso é muito curioso, né? Essa parte de tropicalização da comunicação, ela faz com que as pessoas sejam muito mais aderentes. Então, até quando você fala, as pessoas acham que é uma empresa brasileira, de tanto que vocês foram entendendo o mercado, a forma como se consumia e adaptando isso, né? Então, quem entra e, por exemplo, acessa do México, ele não tem essa mesma visão da gente. Tem uma coisa um pouco diferente? Sim, o produto ele é super localizado, porque quando a gente fala de design, a gente fala de aspectos culturais. Então, eu não posso ter um produto que não fale com a cultura de quem está usando ele. Então, quando você vai entrar no México ou no Brasil, você tem uma série de templates que são diferentes. Então, a grande questão, para quem não sabe, quando você vai usar o Canva, é porque você já tem modelos, templates prontos, onde você vai fazendo as alterações
até chegar no resultado esperado que você quer para sua marca, para o seu conteúdo. Só que o ponto de partida, ele tem que conectar com essa audiência. Então, a gente tem comunidades em cada um desses países desenvolvendo modelos específicos para o público do México, específicos para o público do Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrei no Canva é porque no México eles usam infográficos demais, assim. E aí eu fiquei, nossa, mas a gente não tem essa necessidade no Brasil. Mas é porque é um público diferente, que consome de outra maneira. Então, entender isso é super importante para conectar com a audiência. E aí, perguntas minhas, assim, né? Como quem tem agência também, quem entende todo um contexto. Esses infográficos, por exemplo, que aparecem do México. Se você começar a mexer ali, você consegue acessar via Brasil também, o que tem de, vamos dizer assim, uma galeria na nuvem de tudo? Ou, assim, ele só não aparece visualmente ali, de momento, porque não é a forma como o brasileiro está adaptado? Ou não? Você consegue achar, mas não vai aparecer de primeiro, porque a gente entende que a demanda do mercado é diferente, então a gente vai mostrar mais o que está conectado com o mercado daqui. Mas com certeza, se você procurar por infográficos, você vai achar vários templates brasileiros de infográficos. Incrível, muito bom. E dentro dessa tropicalização, regionalização, o que vocês têm visto de desafios nos países? Então, eu acho que tropicalização é até um ponto que eu queria entender para a gente discutir. Porque tropicalização parece que a gente está pegando lá de fora e transformando essa estratégia. A nossa estratégia ela foi um pouco diferente. Porque o que a gente entendeu? Quando a gente trouxe os times locais, a gente está falando de uma criação local. Então, ela já nasceu tropical, a gente não tropicalizou ela. Porque sempre que a gente vai desenvolver uma estratégia, a gente tenta tropicalizar, ela tem sérias limitações. A gente já passou por isso em diversas empresas, assim, eu acho que no mercado a gente entende. Quando a gente tenta trazer uma campanha ou uma maneira de comunicar que não é do Brasil e traz para cá, nem sempre ela vai ser tão bem sucedida. Então, acho que é um ponto interessante para a gente pensar. E eu acho que isso fala muito sobre a expansão do Canva na América Latina. É trazer uma equipe local que vai pensar localmente e desenvolver a estratégia certa para o Brasil. Na maneira de comunicar, em como a gente se apresenta, em como a gente usa as plataformas sociais. Então, tudo isso tem nascido daqui e a gente está vendo que o resultado, assim, tá super dando bons resultados. E a gente tem visto, né? Antes, quando você começou a falar, pequenas empresas, empreendedores e tudo mais. Só que hoje, empresas que estão aí na Fortune 500, você está aí, 85% delas, né? Então, a gente vê que qual que é o principal diferencial aí para conquistar esse público que é tão diverso, né? Desde o pequeno até empresas tão gigantescas. Esse é um dos grandes desafios do Canva, porque o produto é muito diverso. Então, eu tenho um produto que ele pode ser usado por pequenos empreendedores para fazer os seus posts nas redes sociais, mas eu também posso ser usado por grandes empresas que vão usar as apresentações. Então, como eu tenho uma diversidade muito grande de produtos, eu consigo atingir também muitos públicos, né? Eu tenho mães criando seus convites de aniversário do filho de 5 anos, não sei a idade, mas vão usar na plataforma. Então, esse é um dos desafios, da gente conseguir se comunicar com todos. Mas eu acho super interessante a gente pensar, né, como é que o pequeno empreendedor usa e como é que essas grandes empresas usam. O Canva, ele não é só uma plataforma de design. Ele é uma plataforma de comunicação visual. E aí, quando a gente entende essa diferença, isso faz muito sentido. Porque a comunicação visual ela é mais abrangente. Porque eu não estou falando apenas de um design específico que vai ser usado em redes sociais. Eu estou falando de uma apresentação, eu estou falando de um documento, eu estou falando até de planilhas. A gente lançou recentemente as nossas planilhas no Canva. E elas são diferentes. Então, quando você entende que tudo que a gente vai lançar é para tornar mais fácil a comunicação visual, mesmo que seja uma planilha, você começa a entender os caminhos que a gente pode trilhar e que públicos vão usar o nosso produto. É muito curioso você falar isso, né? Porque eu vejo que democratizou a forma de design, todo mundo, e o acesso. E você se sente uma super mãe, porque por mais que eu tenha uma agência, não dá para separar alguém para fazer o convite do seu filho, né? A gente sabe que a casa de Ferreira Espelho de Pau não dá. E aí, é uma coisa que você perguntou, ele não sei a idade, 8. Mas eu já faço desde os 5, com certeza, dentro do Canva. Mas é aquela coisa de que ele acha o máximo que a mãe que fez também. Então, a gente também se sente muito empoderada em relação a isso. E você sabe que eu acho esse é um ponto interessante, porque quando a gente fala de empoderamento, eu acho
acho que a chave é a gente ser acessível, né? Então, o Canva, ele é acessível pela questão financeira, porque a gente tem uma ferramenta gratuita, mas ele é acessível porque ele é intuitivo. Então, você entrou lá na plataforma, você viu o modelo, você fez pequenas alterações, você já consegue chegar no resultado que vai dar orgulho para você e para o seu filho. Então, é super interessante a gente pensar que como empoderar está sendo aplicado de uma maneira super correta dentro do Canva. Não, então tá certinho, Tá viu? certinho. Porque a gente já tá entendendo desse jeito. Hoje, enquanto marca do Canva, você falou que é uma marca australiana, vocês estão querendo trazer mais o nome, né? E tudo mais, apesar de ser uma empresa já mega conhecida. O que você vê, assim, como uma principal conquista em termos de branding do Canva? A marca do Canva, ela é extremamente conhecida. Então, cada vez que eu falo que eu trabalho no Canva, as pessoas falam, o Canva salvou minha vida. Principalmente se a gente vai falar com pequenos empreendedores, é super interessante. Assim, a conexão que a gente cria é muito boa. Então, a gente é uma marca muito conhecida e a gente é uma marca muito amada. Então, acho que, assim, essas são as grandes conquistas da marca como um todo no Brasil. Mas, quando a gente pensa nesses últimos 2 anos, eu acho que a grande conquista do nosso time foi ter aproveitado esse awareness tão alto e essa marca que é tão amada para criar algo em cima que conectasse ainda mais. Então, toda a nossa estratégia de social, toda a nossa estratégia de growth, ela incorpora a maneira com que a marca estava sendo apresentada e a maneira que a marca conectava com a audiência. Então, a gente fez um estudo muito aprofundado para entender. A nossa marca é amigável, a nossa marca é divertida, a nossa marca já fala com esse público e esse público já ama a nossa marca. Como é que a gente aproveita tudo isso que a gente já tem e desenvolve uma estratégia que vai conectar ainda mais, que vai fazer as pessoas engajarem ainda mais com a nossa marca e entender um pouco mais do nosso produto? E é uma marca que está no Brasil desde 2013. E você comentou aí nos últimos 2 anos, né, do crescimento e tudo mais em relação a isso. Mas eu vejo muito esse crescimento de Canva, até nesse mercado de comunicação, pandemia, né? Sim. O quanto... então, a gente está falando aí de 5 anos, pelo menos, de como ela foi crescendo, como as pessoas foram aceitando essa forma de acessibilidade maior, né? Inclusive agência e tudo mais, dentro desse formato. Mas... esse investimento de marca e posicionamento está mais forte aí, atuante nos últimos 2 anos com a sua chegada. É isso? Isso, a gente teve um reforço, eu diria. A gente já trabalhava, obviamente, no mercado brasileiro para tornar ele um mercado tão importante dentro da plataforma. Mas, nesses últimos 2 anos, a gente fez um reforço porque eu acho que quando a gente tem times locais, a gente consegue ter um direcionamento melhor. A gente consegue ter um investimento que vai dar mais retorno porque a gente entende melhor qual é o público, qual é a maneira correta de comunicar, que produtos que a gente vai usar, quais são os use cases. Então, no final das contas, a estratégia e o investimento vão dar muito mais retorno. Então, a gente conseguiu realmente provar o valor dos times locais e conseguiu trazer mais investimento para a região. Muito bom. E quando a gente fala até de campanhas e investimentos, vocês estão com várias campanhas super legais, obviamente, que eu ia querer que você falasse sobre elas, inclusive a do Jacan, né? Conta um pouquinho dessas partes. Cara, a campanha do Jacan foi um dos nossos, assim, eu digo que é um dos nossos orgulhos de 2025, porque a gente ainda está preparando mais coisas. Mas ela foi muito interessante porque ela nasceu de uma necessidade. Então, o Canva ele é muito conhecido, mas ele é muito conhecido, principalmente nos pequenos negócios, pela criação de assets estáticos, né? Então, eu vou criar meus posts estáticos dentro da plataforma. Não é todo mundo que sabe que o Canva oferece vídeo. A gente tem uma plataforma de vídeo muito boa, muito potente, e a gente precisava comunicar isso. Então, era uma questão da gente entender esse produto, do quanto a gente precisa criar awareness ao redor dele, e consideração para que as pessoas começassem a usar. E aí, a gente pensou qual era o selling point desse produto e a gente entendeu que as legendas automáticas gratuitas eram um ponto muito importante de diferenciação no mercado. E aí, partindo disso, então, partindo da nossa necessidade de aumentar a consideração em cima desse produto e trabalhando esse unique selling point, como é que a gente desenvolve a estratégia? E aí, a estratégia foi trazer o Jacan, que se tornou a pessoa mais legendada do Brasil, e aí a gente desdobrou ele dentro de uma campanha. A gente teve 4 vídeos diferentes que trabalhavam a legenda como tema central na vida do Jacan. Então, era o Jacan fazendo sopa de letrinhas e pegando as letrinhas e botando na sopa. Era as letrinhas atrapalhando o bronzeado dele. Então, a gente trabalhou de uma maneira super divertida. E o Jacan é incrível para trazer esse personagem divertido, bacana. Então, super conectou com a marca. E aí, a gente trabalhou de uma maneira divertida, inovadora, disruptiva,
para criar um buzz. E a campanha viralizou, foi um super sucesso. A gente teve uma cobertura de vários portais de mídia. A gente teve um engajamento absurdo da audiência, que ficou, assim, surpresa, mas também super feliz de ver o Jacan lá. Então, acho que a gente conseguiu muito bem trabalhar o que a gente queria nessa campanha. E depois foi uma campanha que a gente desdobrou também. Então, eu tenho esse momento inicial que a gente traz a celebridade conhecida, que a gente fala do produto e a gente cria esse primeiro momento. E depois a gente desdobrou essa campanha em vários outros criativos, em várias outras plataformas, para a gente continuar falando do vídeo, de como usar. Então a gente trouxe outros influenciadores para dar sustentação dessa campanha, né? E além dessa do Jacan, vocês também tiveram uma aparição aí no Domingão do Hulk, né? Sim. E aí, quero entender se foi alguma ação pontual ou vocês têm uma estratégia de TV aberta aí para amplificar? Foi uma ação pontual, mas dentro de uma estratégia que a gente já está desenvolvendo de parcerias. Então, a gente tem uma parceria com o Pinterest, que é muito bem sucedida já há 2 anos. E a gente fez uma parceria com a Stone. E nessa parceria com a Stone, eles estão desenvolvendo um segmento no Faustão para falar de pequenos negócios. E aí, conectou muito bem com o Canva, porque a gente fala sobre desenvolvimento de novos negócios, como o Canva pode apoiar esse pequeno empreendedor. E aí, fez o match perfeito. A gente foi pro Domingão do Hulk e a gente trabalhou o segmento de mais ou menos 1 minuto, falando sobre o Canva, como ele pode auxiliar esses pequenos empreendedores, e foi um super sucesso. A gente entrou com uma oferta especial de 3 meses gratuitos, e foi um super sucesso. As pessoas estavam lá pegando cupom para depois aproveitar a oferta. Então, e até a versão premium de vocês é super acessível. Super. A gente está falando de R$35 por mês. Exato. Então, eu vejo que, assim, existe a forma do gratuito, e aí, se você quer ainda dar um upgrade aí, né, na forma como você desenvolve as coisas, você ainda tem recursos enormes, se a gente pensa, né? Como plataforma, como agência, tudo que a gente usa hoje é dolarizado. Então, R$35 você traz uma questão de economia e de facilidade muito grande. Com né? certeza. Pensando no investimento para quem tem uma empresa, esse valor é super irrisório e permite que várias pessoas tenham acesso realmente a todas as funcionalidades que a gente oferece. Felipe, me fala assim, um conteúdo prático para as pessoas que querem começar. Vamos dizer assim que alguém está vendo, não conhece o Canva, o tá que bom. eu acho que é difícil. Considerando ainda que o nosso podcast é focado em marketing, então alguém minimamente já teve aí alguma interação. Então, a pessoa quer turbinar conteúdos, materiais ali, faz dicas práticas ali para ele. Então, a gente agora... porque essa é uma pergunta que eu recebo muito, principalmente quando a gente vai participar de eventos, onde eu aprendo mais, como é que eu aprendo mais sobre o Canva, como é que eu posso usar mais os recursos. E a gente ouviu tanto isso, que a gente criou um canal de YouTube. Agora, nesse momento, o time está lá criando, desenvolvendo vários vídeos para os diferentes públicos, para todo mundo entender como usar a plataforma. Então, a gente vai lançar, na metade de setembro, a gente vai começar a lançar novos vídeos. E aí, todo mundo vai poder entender como usar a plataforma com a profundidade necessária. E vai conseguir entender melhor como o Canva pode ajudar o seu pequeno negócio, mas também como pode ajudar nas questões pessoais de convite para os filhos ou até uma apresentação. Será que a Marquezine já viu algum vídeo desse falando do convite? Eu não sei se ela viu. Não tinha como eu não trazer isso. Aconteceu esse fim de semana. A gente veio gravar. Falei assim, não, eu vou ter que colocar essa pergunta aqui. Eu não sei se ela viu um vídeo, mas assim, eu acho que ela nem precisou ver vídeo, porque foi tão intuitivo que ela criou o convite lá. Foi super interessante isso que aconteceu, né? Da Bruna Marquezine ter usado o Canva no convite dela. Numa festa de milhões, né? E aí, mas é interessante porque a gente vê que realmente é um uso super diverso e várias pessoas conseguem usar o Canva para as necessidades mais diversas. E aí foi legal que a gente aproveitou que saiu isso na mídia, a gente incorporou isso dentro da nossa rede, da nossa estratégia de social. E aí vários portais também conseguiram publicar isso e a gente conseguiu aproveitar esses comentários sobre o convite dela. E vários memes também, né? Vários memes. Quando eu vi isso, eu mandei pro time também. Falei assim, gente, isso aqui precisa estar no nosso roteiro, porque não tem como falar com o Felipe bem nesse momento e não trazer isso, né? Mas esse é um ponto até interessante pra gente falar, porque, assim, a estratégia de social, ela precisa ser muito agilizada. Eu não tenho como planejar isso, né? Bruna Marquezine não ligou pra gente e avisou que ela ia fazer isso, né? E a gente nem sabia que ela tinha usado o produto, a gente nem sabia que isso ia ser comentado. Então, acho que tem uma questão da estratégia de social, de ter realmente pessoas locais que entendam do que está acontecendo e consigam entender como é que, baseado no que aconteceu, a gente consegue aproveitar isso, incorporar e trazer dentro da nossa comunicação.
E eu vejo isso. Você pode falar mais do que eu, porque você já esteve desse lado Pinterest e desse lado agora como Canva, né? Mas eu vejo que para essa parte toda de criação, de descoberta e de tendência, dá muito para a gente conectar as duas coisas, né? Pela questão de inspiração criativa que o Pin traz, atrelada à facilidade e agilidade do Canva. Não, com certeza. Porque no final, assim, quando a gente fala de Canva, a gente está falando de uma plataforma de comunicação visual. E quando a gente fala de Pinterest, ele é extremamente visual, né? É uma plataforma muito visual. Então, os dois se conectam muito nesse aspecto. E a gente, na parceria que a gente desenvolve, a gente tem uma sinergia muito boa em tanto quanto como a gente preparar os criadores de conteúdo para usar o Canva e publicar conteúdos ainda melhores dentro do Pinterest, mas também de usar o Pinterest na nossa estratégia, porque a gente entende que o Pinterest é um lugar onde a gente consegue mapear tendências, onde a gente consegue entender o que está acontecendo no mercado de design e como as pessoas estão usando. Então, acho que é muito interessante quando a gente ouve o Pinterest, a gente ouve um pouco mais de como as pessoas estão usando o design e o que é importante para elas. Mas acho que a Cata pode falar ainda melhor sobre isso. Isso mesmo. A gente tem uma parceria muito bacana com o Canva, já faz uns 2 anos, como o Fê mencionou. Eu acho que o grande diferencial é entender como as duas plataformas conversam e elas conseguem se aproximar para conversar, não só com o criador, mas com um pequeno negócio ou com qualquer pessoa que tem interesse em saber mais sobre as duas plataformas. E esse é o caso. Então, a gente identificou possibilidades de aumentar a quantidade de templates que tinha dentro do Canva para conteúdos dentro do Pinterest, seja em formato de anúncio, de vídeo, estático, assim como também trabalhar as tendências e sazonalidades que no Pinterest é um grande diferencial. Então, as pessoas elas podem criar através do Canva e publicar diretamente no Pinterest através da própria plataforma do Canva. Então, a gente quer educar mais pessoas para poderem usar essa ferramenta e cada vez trazer conteúdo cada vez mais qualificado, vamos dizer assim, na qualidade, porque no Pinterest é muito importante o visual, né? Como o Fê falou. Eu acredito que essa conexão entre o Canva e o Pinterest é um grande match, vamos dizer assim, porque você consegue criar um conteúdo de maneira facilitada e com vários ícones, várias assets visuais que chamam a atenção dentro do Pinterest de uma maneira mais facilitada. E eu acho que tem um outro ponto que a gente, na parceria que a gente fez com o Pinterest, que a gente também está explorando, que são os anúncios na plataforma. Sim. E a gente está tendo resultados incríveis com os anúncios que a gente tem dentro do Pinterest, em termos de custo e eficiência, porque realmente é uma plataforma que conecta muito com o nosso produto. As pessoas vão no Pinterest para pesquisar templates para produzir. Então, a gente já está lá dentro, né, anunciando o nosso produto. Então, a conexão é muito clara, não só pela parceria que a gente está desenvolvendo, mas também o Pinterest como plataforma de anúncio, que está trazendo resultados super bons, tanto no Brasil quanto no México. Muito bacana, né? E essa influência aí do Pinterest nessa estratégia do Canva ajuda muito a entender comportamento de usuário também, né? Como que vocês têm mapeado e visto isso? Um dos meus estudos favoritos do Pinterest é o Pinterest Predicts. Então, assim, esperando o ano todo para ver isso, eu vou deixar a Cata falar sobre ele, mas assim, a gente aproveita muito esses insights para entender onde o mercado está olhando. Quais são as coisas que vão surgir, quais são as novidades que as pessoas vão estar mais conectadas e como é que a gente pode incorporar isso na nossa estratégia. Porque como eu falei lá atrás, design é sobre cultura. Então, a gente precisa ser culturalmente relevante, a gente precisa entender o que o nosso mercado está falando, qual é a direção que ele está seguindo. E o Pinterest é meio essa bússola para a gente. Então, a gente consegue incorporar isso na nossa estratégia, mas... Cata, Pinterest Predicts, meu amor por ele. Vamos lá. Eu sou suspeita para falar do Pinterest Predicts. Para vocês que não sabem, o Pinterest Predicts é o nosso relatório anual das tendências que ainda não estão em alta, mas vão vir a ser. Então, todo dezembro, né, começo de dezembro, nós lançamos nosso relatório. Ele é global, então ele é direcionado para todas as regiões, para todos os países. E somos especialistas que dizem que essas tendências vão estar em alta no ano seguinte. Então, para qualquer tipo de estratégia que você tenha com plataformas digitais, em qualquer plataforma digital, seja no Canva, criando template, seja no criador do Canva, em pequeno negócio, dentro do próprio Pinterest, fora do Pinterest, é uma ótima maneira de você se adiantar, né? Dentro do Pinterest especificamente, as tendências elas começam a aparecer antes, né? Mas você saber disso já te dá um grande passo à frente para se colocar como um especialista no assunto. Eu sempre trago o exemplo do Decorgumelo. Foi 2022, eu acredito, ou 2023, a gente lançou, né, o nosso relatório e a gente disse que o Decorgumelo ia estar em alta. Não deu outra. Passaram 3, 4 meses. Qualquer casa que eu ia, qualquer lugar que eu ia, eu via ali uma decoração de cogumelo ali. Então, realmente é uma ferramenta
que ajuda muitas pessoas, nem todo mundo conhece. Super convido você que está assistindo a ver. O de 2025 agora já está um pouquinho, né, atrasado, a gente está em agosto, setembro, mas a gente vai lançar em dezembro. Super convido vocês a pesquisarem, a conhecerem mais, porque vale muito a pena. Mas tu sabe uma tendência que pra mim pegou muito? Qual? O do sofá retangular não, curvado. Essa sim. tendência surgiu há uns 3 anos, eu acho, num Pinterest Predicts. Era meio novidade, agora você vai pra Casa Cor dos últimos 2 anos, é só isso. É só isso. Então é super uma ferramenta poderosa. E até contribuindo com essa parte do Pinterest Predicts, no fim do ano a gente fez um especial de fim de ano aqui, onde a gente trouxe um monte de gente do PIN, falando exatamente das tendências para 2025. A gente fez um especial de Natal, trouxe até uma árvore aqui e tudo mais. Então, assim, super legal para falar em relação a isso. E o que você trouxe, Cata, do cogumelo, teve até a casa do Big Brother, que teve um quarto de cogumelo e tudo mais, e saiu antes. Então, teve até, acho que foi a Bel que falou do sertanejo gótico, alguma coisa assim. Eu falei assim, gente, é uma coisa que você nem pensa. Sim. E aí, quando você vê, a tendência tá aí, né? Exatamente. Mas é algo que é muito bacana. Então, quem não sabe como usar o Pinterest Predicts, dá uma olhadinha no nosso especial de fim de ano. A gente tem um podcast inteirinho falando só dele aqui. A gente convida vocês. Mas voltando a Pinterest, nesse match lindo que temos Pinterest com Canva aqui, como que as pessoas podem usar como uma dupla poderosa aí no marketing digital? Como que vocês enxergam isso? Eu acho que tem uma questão sobre o Pinterest, que é o conteúdo de sucesso é um conteúdo de alta qualidade, né? Então, para você conseguir atingir esse objetivo de produzir um conteúdo de alta qualidade, mas também não se desgastar tanto, né? Não gastar tanto tempo produzindo, o Canva é uma plataforma perfeita. Porque muito rapidamente, usando todos os recursos que a gente tem disponível, você consegue criar um conteúdo de alta qualidade para conseguir botar dentro da plataforma do Pinterest e fazer sucesso, gerar engajamento. A gente tem feito como marca, né, o Canva, nos anúncios que a gente cria, a gente entende as diferenças entre as diversas plataformas. E quando a gente vai criar para o Pinterest, a gente entende que a maneira de comunicar é diferente. Ela tem uma qualidade maior do que outras plataformas e é um anúncio que ele não parece anúncio. É uma experiência que não quer interromper o que o usuário está vendo, né? Se eu estou pesquisando alguma coisa, eu não quero ver o anúncio, eu quero ver uma outra inspiração. Então, eu acho que é super interessante a gente trabalhar com Canva para conseguir atingir esse objetivo e conseguir ter sucesso no Pinterest. Mas, Cata, por favor, me complementa aqui. Não, eu estou de acordo com o que você falou, né? Então, a gente falou bastante sobre o quanto o visual importa no Pinterest. Vou trazer aqui uma outra perspectiva também de como o Pinterest pode ajudar a criação de templates no Canva. Perfeito. Então, nós temos uma ferramenta que é o Pinterest Trends, que só está disponível para conta business. A conta business no Pinterest é gratuita. E pode ajudar todo mundo que quer criar no Canva, de qualquer finalidade, quais são os termos que estão em alta dentro do Pinterest em relação a volume. Então, a pessoa é super automático, assim, você vai conseguir entender super fácil. É uma maneira de você entender o que está em alta de templates no Pinterest e que eu posso usar na minha estratégia para pequenos negócios e até mesmo também, quero fazer o meu convite de aniversário, né? Então, o que eu posso usar, o que está em alta no Pinterest para que eu possa procurar dentro do Canva. Então, eu acho que esse 360 que o Pinterest tem com o Canva faz muito sentido, não só no visual, na qualidade das imagens geradas, na qualidade do conteúdo, mas também na estratégia 360 das plataformas digitais, porque traz diferença no como você cria, nos resultados que você tem. Então, eu acho que a gente está sempre aí alinhando e procurando lugares, né, de colaboração. Eu acho que isso é um grande diferencial. Porque o ponto de partida da criação é a inspiração, né? Exato. Então, aí que as duas plataformas super se conectam. Eu acho que o Pinterest é essa plataforma de inspiração, então é muito bom para quem vai criar alguma coisa, já não começa do zero, né? Começa com vários exemplos, entendendo o que é tendência. Então, o Pinterest é super bom nesse aspecto. E aí, depois desenvolver esse conteúdo dentro do Canva. Então, é a união perfeita. Exato. A gente sempre fala, só para finalizar aqui a minha parte, como criar pins inspiradores com o Canva para o Pinterest. Então, acho que essa frase, assim, já resume bastante como que é a sintonia entre as duas plataformas. Perfeito. Não, e até como se trabalha dentro dela, né? De posicionamento. Então, cada rede tem a sua forma e seu formato. E aí, Felipe, como que você tem visto essa performance em todas as redes, de modo geral, com relação a isso? E o agendamento é possível fazer em todas as redes? Como que é? Sim, você pode criar o conteúdo dentro do Canva e publicar em diversas plataformas e também agendar. Essa é uma funcionalidade do nosso produto Pro.
Então, você consegue fazer isso e agendar esses anúncios, essas postagens, torna o processo muito mais fácil, né? Porque a gente sabe que a gente está falando de criadores de conteúdo ou pequenos negócios, o tempo é um inimigo nessa hora, porque todo mundo tem muita coisa para fazer. E quando a gente trabalha com agendamento de conteúdo, a gente consegue tornar esse processo mais fácil e mais agilizado. Mas o legal da nossa ferramenta de agendamento é também que quando você olha no calendário, as sazonalidades já estão lá marcadas. Então, por exemplo, se tem o dia da yoga e faz sentido você publicar um conteúdo sobre o dia da yoga, lá você pode clicar e você já vai ter vários modelos para poder criar um post sobre isso. Incrível, né? Isso já traz uma agilidade muito grande em absolutamente tudo. E aí, quando a gente começa a falar de agilidade, de tecnologia, de coisas sinérgicas, inevitavelmente, em 2025, a gente está falando de inteligência artificial também, né? Porque tem muito essa questão, né? Então, a gente tem o Brasil, eu acho que com um heavy user de absolutamente tudo, por ser muito curioso. Então, não à toa é o segundo aí que mais usa Canva. Somos aí os top 3 de produção de conteúdo, criadores de conteúdo, né? Economia criativa como um todo, que representa mais que no PIB do que a indústria automobilística, sabe disso? Nossa. É surreal, né? De pensar nisso. Então, assim, o quanto que a gente tem um mercado muito grande falando disso. E como que você tem visto inteligência artificial no meio disso tudo? Eu acho que, assim, como você falou, o brasileiro, ele é um early adopter. Então, assim, ele sempre vai adotar tecnologias, mas eu acho que é um ponto interessante porque o brasileiro adota muito rápido a tecnologia. Se não funcionar, passa. Se funcionar, incorpora. Então, eu acho que a gente já desenvolveu um know-how de como lidar com as novidades do mercado. E eu vejo isso muito bem aplicado nos produtos de inteligência artificial. Então, a gente no Canva, a última contagem que a gente fez, a gente tinha 16 bilhões de usos no mundo todo das ferramentas de inteligência artificial. Então, ela realmente está sendo incorporada no dia a dia. Eu acho que inteligência artificial tem várias camadas dessa conversa e eu acho que também tem um ponto das pessoas estarem entendendo pouco a pouco quais são os caminhos que a gente pode seguir. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a primeira coisa que vem na cabeça é a inteligência artificial sendo usada como uma ferramenta generativa de texto. Daí ela começa a se desdobrar também para o visual, para a criação de imagens, para a criação de vídeo. E a gente também fala de inteligência artificial em algumas funcionalidades que as pessoas esquecem que é inteligência artificial. Então, eu acho que o caminho é ela ser incorporada cada vez mais em processos que a gente já está fazendo, mas que vai tornar esse processo mais fácil, mais rápido. Então, eu acho que o caminho que a gente vai seguir é tornar ela mais natural e todo mundo vai entender melhor como usar e em que momento usar e que resultado esperar dela. E o Canva tem investido pesado aí nisso, né? Então, conta algumas coisas que hoje já são possíveis fazer com inteligência artificial e a receptividade das pessoas. Claro. O Canva, ele tem 2 grandes momentos de lançamento de produto. A gente tem o Canva Create, que acontece entre abril e maio. E a gente tem o Droptober, que acontece geralmente entre outubro e novembro, que é o segundo lançamento que a gente tem no ano. Então, a gente sempre está trazendo muitas novidades para o produto. Inteligência artificial, óbvio, é uma delas. Porque quando a gente incorpora a inteligência artificial nos processos de criação, a gente torna ele muito mais simples. E aí, o que eu estava falando sobre incorporar em algumas funcionalidades, a gente entendeu o que era importante para o usuário, quais processos ele fazia nessa criação e como é que a gente podia tornar esse processo ainda mais agilizado, mais fácil. E aí eu acho que é a beleza do negócio, porque quando a gente pega um processo que a pessoa já está acostumada, a gente melhora, e aí num clique de botão eu removo o fundo de um vídeo, isso é disruptivo, assim. Eu gastava horas fazendo isso, hoje eu faço isso em minutos. Então, eu acho que a inteligência artificial, quando ela é bem aplicada, ela também é muito usada. Dentro do Canva, a gente tem várias funcionalidades. Então, a gente tem desde as ferramentas generativas, como eu preciso criar um texto no Magic Write, eu posso criar uma imagem no Magic Media. Então, eu posso ter essas ferramentas, mas eu também tenho algumas ferramentas como a captura mágica. Eu tenho uma foto, mas eu tenho um elemento central que eu quero trazer ele mais para a direita, mais para a esquerda, porque agora eu tenho que botar um título, eu vou fazer um post com essa foto. Então, eu já consigo selecionar esse elemento e mover, e a própria inteligência artificial vai recriando esse fundo. E aí, às vezes, a pessoa nem se dá conta que está usando inteligência artificial, porque para ela está usando uma ferramenta de design. Mas ali por trás a gente está fornecendo recursos para que aquilo seja mais fácil para ela, né? E aí, com essa questão da facilidade, e vocês sempre trouxeram isso, a experiência do usuário fica muito mais fluida, né? Total.
Total. Porque o grande objetivo do Canva é fazer com que as pessoas consigam ter um design que elas se sintam orgulhosas, de extrema qualidade. Empoderar as pessoas para que elas criem. E a ferramenta de inteligência artificial, ela ajuda nisso, porque ela torna o processo mais simples e mais rápido. E quando a gente consegue usar ela da maneira adequada, tornando esse processo ainda mais fácil, as pessoas com certeza adotam de uma maneira mais rápida e continuam usando também. Então, a gente tem uma retenção muito grande quando a gente está falando dessas ferramentas de IA. Felipe, fala uma dica de quem quer extrair o melhor do Canva e usando inteligência artificial e sendo produtivo e criativo, empoderado, trazendo tudo. Traz aquela receita de bolo, aquela bala de prato que a gente sempre quer aqui, né? O difícil a gente tem vários produtos, então é muito difícil a gente citar só um. Mas para quem está usando o Canva, a minha sugestão é continuar usando e usar mais. A gente tem dentro da barra lateral, essa é uma dica importante, a gente tem o ícone de apps. Ali você consegue ter vários aplicativos que vão tornar a sua criação ainda mais fácil ou mais diferente. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que transforma as legendas em legendas mais dinâmicas, mais coloridas, mais diferentes. A gente consegue até botar num texto, a gente consegue botar uma textura. Ou eu tenho dentro desses aplicativos a tradução. Então, essa é uma dica aqui, não para especificamente criadores de conteúdo, mas para quem está trabalhando numa apresentação e precisa traduzir aquela apresentação para o inglês, quantas vezes eu já fiz isso, em um botão com o tradutor, você consegue traduzir a apresentação inteira em 1 minuto. Então, imagina, você pega uma apresentação, você gastar horas fazendo, você traduz ela em minutos. Então, dentro da barra lateral, essa parte de aplicativos, é onde ficam escondidos alguns segredos muito bons. Olha só, agora temos aí a barra dos segredos. Né? Aquele potinho mágico que a gente procura tá ali. E tem uma questão também, Felipe, de ética e tudo mais, de substituição de seres humanos com a criatividade, com a inteligência artificial. Como você tem visto esses limites e cuidados também, inclusive no Canva, para isso não se sobrepor? Eu acho que tem uma questão muito interessante quando a gente fala de criatividade. Criatividade, a gente está falando de novidade, a gente está falando de imaginação, a gente está falando de coisas que são muito conectadas ao ser humano, né? Então, é um pouco difícil a gente pensar, né, como a ferramenta de IA vai substituir a criatividade. Porque, no final das contas, o papel da ferramenta é uma ferramenta. Então, eu vou usá-la para empoderar o meu processo de criação, para tornar ele ainda mais fácil. Mas é um processo de criação que nasce comigo, da minha ideia. Eu tenho que saber o que eu estou querendo criar. Então, eu preciso imaginar o que vai sair lá do outro lado e eu preciso guiar a ferramenta para que ela consiga entregar isso. Então, no final das contas, eu acho que quando IA começou a estourar e todo mundo começou a discutir, a gente tinha a perspectiva de que ela ia fazer tudo sozinha, magicamente, e a gente entendeu que não é assim. Eu preciso ir lá e fazer o prompt. Eu preciso ir lá e fazer a curadoria desse conteúdo. Eu preciso guiar a ferramenta para que ela vá no caminho que eu quero. E aí a gente entende que a criatividade humana, ela não vai ser substituída. Ela vai ser empoderada, porque esse processo se tornou mais fácil. E tem um ponto muito interessante quando a gente pensa de inteligência artificial aplicada no marketing, que é a criatividade é o que vai fazer o diferencial do conteúdo que eu estou criando. Porque, no final das contas, todo mundo vai ter acesso às mesmas ferramentas. As ferramentas estão se tornando mais fáceis, mais baratas. Está se tornando mais rápido eu criar alguma coisa. Então, com todo mundo com acesso às mesmas ferramentas, como é que eu me destaco? E aí é onde entra a criatividade. Porque, no final das contas, para eu criar algo único, algo que realmente se destaque e conecte com a minha audiência, eu preciso ter criatividade para fazer isso. Senão vai ser mais um conteúdo igual a todos os outros. E aí, quando você fala dessa questão, né, de ser criativo e de entender e tudo mais, o que vem de novo na plataforma? Tem muita novidade que eu não posso falar. Um spoiler, mas vai! a gente agora, em outubro, vai fazer diversos lançamentos. Aguardem muita coisa interessante para criadores de conteúdo. A gente vai ter muita coisa interessante para designers. E, obviamente, várias ferramentas de inteligência artificial que a gente vai trazer na ferramenta para tornar esse processo ainda mais rápido e mais fácil para todo mundo. Mas fiquem ligados, no final de outubro, a gente vai ter o Canva World Tour e ele vai ser o momento de anúncio de várias novidades. Que incrível, eu quero muito saber de tudo isso depois. Saberá. Mesmo que seja no bastidor, alguma coisa assim, pra gente fala trabalhar. Um pouquinho. Isso, oba!
E para os próximos anos, o que você vê de tendências aí dentro disso, né? Acreditar em transformação no digital, no marketing como um todo. Eu acho que essa parte de inteligência artificial não tem como a gente negar que é um caminho que a gente vai ter que aprender a trilhar. Então, acho que essa é uma tendência que a gente vai ter que entender como a gente incorpora ela dentro do nosso processo. Então, primeiro que a gente não pode ter resistência a ela e segundo que a gente precisa entender como a gente faz com que ela se incorpore nos nossos processos. Então, entender que o meu processo mudou. Então, se antes a minha criação ela dependia de certas ferramentas e eu tinha um processo, hoje eu tenho um processo completamente diferente. E aí minhas habilidades também mudam. Então, como a gente estava falando, né? Eu guiar a ferramenta. Então, eu preciso ali entender como é que eu vou usar o prompt a meu favor. Então, eu vou fazer um prompt onde eu vou ter uma primeira versão, eu refino esse prompt, eu faço algumas alterações, eu começo um processo de curadoria também do que a ferramenta está me entregando para dar um feedback para a ferramenta para ela ir na direção certa. Então, acho que essa é a grande tendência, a gente entender como a ferramenta de IA vai ser guiada para atingir o nosso objetivo final. Então, o prompt é uma questão bem interessante para a gente pensar como é que a gente vai usar essas ferramentas generativas. Sabe que a gente fez um podcast que eu achei muito interessante lá no começo, quando a gente começou a falar em inteligência artificial, 2023. E aí teve um convidado que ele falava que os prompts, a gente precisa de pessoas que são boas perguntadoras, né? E assim, o ChatGPT, por exemplo. Então, se a gente vai falar de ChatGPT, é para conversar, não é um AskGPT, né? Então, é a forma como você fala, né? Então, a gente precisa ter essa inteligência e estratégia toda por trás para trazer o bom prompt. Não, com certeza, porque, assim, um exemplo super simples, não ligado ao tema, mas eu posso pedir pro chat criar um roteiro de 5 dias na Europa. Ele vai criar. Mas eu falei que países, eu falei se eu vou no verão, no inverno, eu falei se eu quero praia ou cidade. Então, eu acho super interessante a gente pensar o quanto a gente tem que fornecer de informações para guiar a ferramenta. E aí, eu acho que é um processo prévio, né? É entender o que eu quero. O que eu quero no final das contas? E aí, como é que eu guio a ferramenta? Porque tem uma questão, né? Porque agora a gente pode tudo. Se eu posso tudo, o que eu quero no final, né? E até escolher o que tipo de comida você quer, se você gosta de coisas mais Sim. culturais, enfim, né? Tem tantas outras questões que a gente vê. Mas eu vejo um desafio também grande profissional nessa nossa área, né? De se reinventar dentro disso. Quero até deixar aberto para vocês dois essa pergunta. Como que vocês têm visto aí? Qual que é a maior lição ou insight dentro disso para os profissionais dessa área para o futuro? Cata? Posso começar? Bom, eu tenho visto assim, quando começou a sair sobre inteligência artificial, eu estava terminando a minha pós-graduação e foi muito legal ver como eles conseguiram incorporar a questão do ChatGPT para ensinar nós que éramos alunos como usar isso a nosso favor. Então, eu acho que tem 2 caminhos. Ou você entende como usar, como você consegue colocar isso na sua estratégia, tanto para o profissional de marketing, como criador de conteúdo, ou não. Porque tem pessoas que vão usar e vão usar a seu favor, e tem pessoas que não vão usar a seu favor e vão, não vou, não quero entender. Então, eu acho que a minha dica, pelo menos o que eu tenho tentado fazer para conseguir elaborar o meu próprio trabalho e também alcançar os objetivos pessoais, tanto profissionais, de uma melhor maneira, é entender a conversar com as inteligências artificiais. Então, é tanta inteligência artificial que está saindo hoje que eu tenho tentado acompanhar e entender, essa daqui, então as do Canva, como eu posso incorporar no meu trabalho, né? Então, as que são mais de texto, como que eu consigo refinar o resultado do meu trabalho através dela? Então, eu acho que ela é uma ferramenta e um apoio. Não é só para depender disso. Eu acho que quando você vira essa chavinha, você consegue ter resultados ainda melhores no trabalho, na sua estratégia digital, no marketing, nas suas campanhas. Então, eu acho que esse é o caminho, assim, como ela consegue ser minha aliada e não uma coisa que vai me substituir ou que eu não consigo desenvolver o meu trabalho de uma melhor maneira. Com certeza, concordo plenamente. E eu acho que tem um ponto, assim, né? Depois de 15 anos, mais de 15 anos de mercado, eu acompanhei o início das redes sociais, desenvolvimento de novas redes sociais e sempre tem essa perspectiva de tudo vai substituir o anterior. E a gente entende que são processos naturais. O mercado é super dinâmico e o mercado vai continuar mudando. Então, a gente precisa, acho que sempre ter curiosidade para entender o que está vindo, visão crítica, para a gente entender o que de bom tem ali, mas o que a gente, né, de repente tem que deixar de fora ou tem que ter mais atenção. Então, curiosidade e visão crítica, para mim, são fundamentais para a gente lidar com todas as novidades, porque não parou aqui, né? A gente está falando de inteligência artificial e daqui a pouco vem uma próxima onda da inteligência artificial e daqui a pouco vem uma outra novidade. Então,
participar do mercado de marketing é estar aberto a essas novidades que vão vir e entender como a gente incorpora elas. Então, acho que curiosidade e visão crítica, para mim, são essenciais. E eu acho que é sempre o ponto também de entender, tudo bem, mas qual o meu objetivo aqui? Por que eu estou usando a ferramenta? Por que eu estou usando essa rede social? Porque, no final das contas, tudo tem um objetivo. E se esse objetivo é claro, a gente também consegue entender melhor como usar essas ferramentas, como usar essas plataformas. Muito bom. E eu acho que é isso mesmo, né? A evolução, a gente tem que estar sempre atento a isso, porque é aquela constante, né? Eu brinco que é aquele eterno 7-1 do Brasil, Alemanha, a gente não sabe se é uma nova inteligência ou se a mesma coisa está acontecendo, é algoritmo novo, é coisa que muda, enfim, é tendência, a gente está muito antenado para conseguir a gente dominar as IAs e não o contrário. Perfeito. Dentro disso, né? Felipe, chega um momento aqui que a gente tem o nosso momento Tecla SAP, Tá que eu vou bom. te dar o ícone aqui do nosso podcast, para Tá você bom. deixar sua mensagem para o mundo, se ela Tá bom. pudesse chegar aí para todo mundo, que vai chegar. E aí a gente só não liga ele aqui, Ah, tá bom. Não, tudo bem, É, não não vou estourar fazer os essa. ouvidos do pessoal. E aí vou pedir para você assinar depois. Tá ótimo. Perfeito. Olha para aquela câmera para a gente Tá fazer bom. aquele corte lindo. Tá bom. O meu recado vai ser mais para carreira. Meu recado é: seja dono da sua carreira, tenha responsabilidade sobre os caminhos que você quer trilhar, tenha curiosidade para ir para caminhos novos, porque no mercado que a gente tem hoje, a gente tem tem muitas oportunidades de caminhos diferentes. Então, explore. Mas você é responsável por entender que caminhos vão fazer mais sentido para você, o que você quer trilhar, o que você quer aprender. Então, eu acho que isso sempre foi uma das bases do desenvolvimento da minha carreira. Então, eu sempre tive essa curiosidade e eu sempre entendi que a minha responsabilidade é com a minha carreira e com o caminho que eu vou trilhar. Então, esse é meu recado. Muito bom. Quero que você assine. Claro. Enquanto o Felipe vai assinando, vou falar aqui para vocês. Não esqueçam de ativar os sininhos aí, tanto no Spotify como no YouTube. Para achar a Tecla SAP em todas as nossas redes e plataformas, @Tecla SAP Podcast. E vou pedir, Cata, para você também falar as redes aqui do Pinterest, como as pessoas encontram, e as suas. Pinterest BR em todas as plataformas digitais. E a minha é Catarina _VY. Maravilha. Felipe, como as pessoas encontram o Canva por aí e como encontram você? O Canva, a gente tem o nosso perfil no Instagram, Canva Brasil, e a gente também vai ter um canal de YouTube que a gente lançou agora e logo tem mais conteúdos disponíveis. Então, para quem quer ver vídeos, tutoriais, a gente vai estar lançando vários agora. E para quem quer me achar, tem no LinkedIn Felipe Godoy, mas também tem no Instagram felipegodoy.ig. Maravilha. Eu amei o papo, amei as novidades. Sem dúvida, a gente vai ter muita sinergia aí para muita coisa que a gente vai fazer. Agradecer. E eu quero que depois, ano que vem, você volte de novo para contar as novas atualizações, viu, Felipe? Eu acho que a gente vai ser convidado para falar das campanhas que a gente vai fazer no segundo semestre. Opa! Fica aí Não, teaser. já temos um spoiler aqui de Mas uma eu queria recorrência. agradecer demais o convite, foi um papo super bom, foi super agradável essa nossa conversa, acho que ela foi super rica em vários aspectos. Agradeço, super obrigada a vocês. E esse foi mais um Tecla SAP Podcast, toda semana um novo episódio por aí. Quero fazer um agradecimento à nossa agência, @Comunicação Cubo, em todas as plataformas. Para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, no @Caru Fernandes também, em todas as plataformas. Vou pedir para deixar um QR Code aqui na tela em algum lugar para o livro A Tecla SAP do Marquetese, então você pode encontrar nas livrarias, mas também a gente já facilita deixando um QR Code aqui. E agradecendo o Pinterest mais uma vez por essa collab incrível que a gente está e parceria aí ao longo do tempo. E obrigada a você que está aí em casa e até o próximo episódio.